Minha avó foi enfermeira por mais de 45 anos. Hoje ela tem 85 anos e ainda mantém uma vitalidade que impressiona a todos ao seu redor. Lembro-me dela chegando em casa após plantões exaustivos, mas sempre com aquele sorriso acolhedor e uma palavra de sabedoria para compartilhar. Ela sempre repetia uma frase que marcou profundamente minha escolha pela medicina. Os sinais que o corpo nos dá nunca são pequenos demais para serem ignorados. Essa lição me acompanhou durante toda a minha formação médica e hoje, com minha própria experiência clínica, posso afirmar que ela estava absolutamente certa. Sou a doutora Roberta Andrade e quero compartilhar com você um assunto que pode transformar sua forma de cuidar da saúde. A coceira, esse sintoma tão comum que a maioria das pessoas relaciona imediatamente com pele seca, alergias ou simplesmente com o envelhecimento, pode ser muito mais do que apenas um incômodo superficial. Minha avó costumava dizer que nosso corpo é um mensageiro persistente, e que uma coceira localizada que não passa, mesmo após tentarmos os tratamentos mais básicos, pode estar revelando algo muito mais profundo. Eu testemunhei isso inúmeras vezes na minha prática médica, e também aprendi muito ouvindo as histórias que ela compartilhava. Lembro-me de uma consulta que me marcou profundamente. Um senhor de 78 anos, vou chamá-lo de Senhor Antônio, chegou relatando que todas as noites, logo após tomar banho, sentia uma coceira intensa na região das pernas. Ele havia testado diversos cremes hidratantes, receitas caseiras que amigos indicaram, até compressas mornas, mas absolutamente nada funcionava. O detalhe mais intrigante era o horário. Por volta das 3 da manhã, a coceira se tornava praticamente insuportável. Sua esposa, muito preocupada, o acompanhou na consulta em busca de respostas. Ao examinar sua pele, não encontrei lesões visíveis, nenhuma vermelhidão aparente, nada que pudesse justificar tamanha sensação de incômodo. Foi nesse momento que me lembrei dos ensinamentos da minha avó e decidi solicitar exames mais aprofundados. O resultado foi impactante, um linfoma em fase inicial. Senhor Antônio me olhou com olhos cansados e disse: "Eu achava que era apenas porque estou envelhecendo." Essa frase me fez refletir profundamente. Quantas pessoas na terceira idade convivem com sintomas sem dar a devida importância, completamente convencidas de que tudo faz parte do processo natural de envelhecer? Porém, a ciência médica nos mostra justamente o contrário. Uma análise de mais de 5 décadas de registros clínicos revelou algo que coincide com o que muitos oncologistas têm observado. Uma porcentagem significativa de pacientes diagnosticados com câncer havia experimentado episódios de coceira persistente meses antes de receberem o diagnóstico. Isso não é mera coincidência. Por essa razão, hoje vou falar com você sobre 6 regiões específicas do corpo onde a coceira pode ser um sinal de alerta precoce para diferentes tipos de câncer. E não apenas isso. Também vou compartilhar 5 passos simples de autoavaliação que você pode realizar em casa para distinguir uma coceira comum daquela que realmente merece uma investigação médica. Esta informação é absolutamente vital, especialmente se você tem mais de 60 anos ou se cuida de um familiar mais velho. Pode fazer toda a diferença entre detectar um câncer precocemente ou enfrentar uma batalha muito mais difícil. Se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conselho essencial de saúde projetado para ajudar você a manter-se forte, vital e autossuficiente. E se sentir que esta mensagem é importante para você, escreva 1 nos comentários. Se achar que podemos melhorar, escreva 0. Sua opinião é extremamente importante e nos ajuda a oferecer sempre o melhor. Convido você a me acompanhar até o final, porque o que vou compartilhar pode ajudar você ou alguém que ama. Não se trata de viver com medo, mas sim de viver com atenção plena, aprendendo a interpretar os sinais que nosso corpo constantemente nos envia. Assim como minha avó, acredito que a medicina não está apenas nos consultórios e hospitais, mas principalmente na capacidade de observar e agir no momento certo. Hoje, juntos, vamos aprender a não ignorar esses avisos que podem literalmente salvar vidas. Zona de risco número 1, a panturrilha. Quero que você preste muita atenção aqui, porque esta é uma das regiões onde mais facilmente confundimos um simples problema dermatológico com algo muito mais sério. Quando uma pessoa na terceira idade sente coceira constante na parte frontal das pernas, principalmente durante a madrugada ou à noite,
é necessário investigar algo além do simples ressecamento de pele. O que observamos frequentemente nos consultórios é que a pessoa começa atribuindo o sintoma a problemas de circulação, falta de hidratação ou ressecamento natural da idade. Lembro-me de uma paciente que atendi há pouco tempo, Dona Mariana, de 73 anos. Durante 3 meses inteiros, ela suportou uma coceira persistente na parte inferior das pernas que a acordava às 3 da manhã todos os dias sem exceção. No começo, ela não deu muita importância ao sintoma. Aplicava cremes hidratantes diversas vezes ao longo do dia. Quando percebeu que não funcionava, tentou massagens com óleos aquecidos, meias de compressão e até loções importadas que sua filha comprou na esperança de trazer alívio. Mas absolutamente nada ajudou. A coceira continuava crescendo e deixando-a completamente exausta. Ao examiná-la com atenção, não havia sinais externos evidentes na pele, sem vermelhidão aparente, sem eczema, sem erupções cutâneas. O detalhe mais chamativo era que a coceira piorava significativamente quando ela se deitava para descansar, justamente no momento em que deveria estar relaxando. Durante o dia, com a movimentação normal, parecia melhorar, mas à noite retornava com intensidade total. Esse padrão, que pode parecer um detalhe menor, foi exatamente o que acendeu meu alerta médico. O linfoma, um tipo de câncer que compromete o sistema linfático, manifesta-se precisamente com esse tipo de coceira noturna que não responde aos tratamentos convencionais. O sistema linfático, responsável por filtrar e mobilizar nossas defesas imunológicas, quando inflamado, libera substâncias químicas que estimulam os nervos periféricos. Essa estimulação gera a sensação intensa de coceira sem que a pele apresente lesões visíveis. É um mecanismo interno, um aviso silencioso de que algo não está funcionando corretamente. Para diferenciar em casa uma coceira normal daquela que merece atenção médica, recomendo um teste bem simples. Utilize creme hidratante ou uma loção anticoceira apropriada por pelo menos uma semana completa, aplicando 2 ou 3 vezes ao dia com regularidade. Nos problemas cutâneos comuns, como ressecamento ou dermatite simples, o alívio geralmente aparece rapidamente. Mas se após 7 dias completos a coceira persistir ou até mesmo piorar, não ignore esse sinal. É um indicativo claro de que a origem não está na superfície da pele, mas sim no sistema imunológico. Nesse caso, o mais prudente é procurar um oncologista ou hematologista para investigação adequada. Dona Mariana aceitou realizar os exames de sangue e de imagem que solicitei. O diagnóstico confirmou um linfoma em estágio inicial. A excelente notícia é que, quando detectado precocemente, esse tipo de câncer tem taxas de cura que chegam próximas a 90%. Hoje, após o tratamento adequado, ela leva uma vida completamente normal e agradece imensamente por não ter deixado esse sintoma passar despercebido. Quero que você grave isto: se sente coceira persistente na parte inferior das pernas, especialmente à noite, e se os cremes não fazem nenhum efeito, não atribua apenas ao envelhecimento. Seu corpo está tentando comunicar algo importante. Escutar essa mensagem pode salvar sua vida. Zona de risco número 2. A região central das costas. Muitas vezes, quando alguém mais velho sente coceira em um ponto fixo das costas, pensa imediatamente que se trata de algum problema muscular, postura inadequada ou até mesmo da roupa de cama. Porém, nem sempre é assim tão simples. Existe uma conexão muito particular entre o pâncreas e os nervos da região das costas. E quando o pâncreas começa a apresentar problemas, um dos primeiros avisos pode ser justamente uma coceira persistente nessa zona central. A fisiologia explica isso de forma muito clara. O pâncreas está localizado profundamente na cavidade abdominal e possui conexões nervosas que se projetam para a região posterior do corpo. Quando esse órgão começa a ter dificuldades funcionais, seja por inflamação ou por um tumor em desenvolvimento, esses sinais nervosos são transmitidos para as costas na forma de desconforto, dor difusa ou, em muitos casos, coceira localizada e persistente. O aspecto curioso é que a pele nessa área costuma estar completamente normal, sem lesões aparentes, sem vermelhidão, sem marcas visíveis, mas a sensação de coceira é como se algo estivesse irritando de dentro para fora do corpo. Lembro-me de Dona Helena, uma senhora de 66 anos que veio ao meu consultório completamente desesperada.
Ela havia experimentado absolutamente tudo o que estava ao seu alcance. Primeiro trocou o colchão inteiro, pensando ser um problema de suporte inadequado. Depois substituiu todos os travesseiros, as cobertas e até fez uma limpeza profunda e completa em casa para eliminar possíveis ácaros. Nada mudou a situação. A coceira continuava exatamente no mesmo ponto das costas, sem alteração. Ela testou cremes variados, pomadas prescritas por um dermatologista, diversos tratamentos caseiros recomendados por amigas, mas nada trazia o menor alívio. Toda tarde, especialmente após o jantar, a coceira começava como se alguém ligasse um interruptor interno. Esse detalhe temporal foi absolutamente decisivo para o diagnóstico. Quando um sintoma aparece de maneira repetitiva relacionado à alimentação, devemos pensar imediatamente em um órgão do sistema digestivo, neste caso específico, o pâncreas. Após as refeições, principalmente se eram mais pesadas ou ricas em gorduras, o desconforto nas costas ficava significativamente mais intenso. Era a maneira como seu organismo estava pedindo atenção médica. Para quem sente algo semelhante em casa, existe uma forma simples de verificação. Com a ponta dos dedos, pressione suavemente o ponto exato que coça. Se o que você sente não é apenas coceira superficial, mas também uma espécie de peso ou desconforto interno profundo, isso é um sinal que absolutamente não deve ser ignorado. Além disso, observe atentamente sua digestão. Se após consumir alimentos gordurosos você nota náuseas, distensão abdominal ou evacuações irregulares junto com a coceira nas costas, é momento de procurar atendimento médico imediatamente. No caso de Dona Helena, após realizar exames mais aprofundados e específicos, descobrimos que se tratava de um câncer de pâncreas em estágio inicial. Graças a ela não ter se conformado com explicações superficiais e ter insistido na investigação, conseguiu receber tratamento adequado no momento certo. A maioria das pessoas teria continuado pensando que era apenas um problema muscular ou do colchão, perdendo assim um tempo extremamente valioso. Quero deixar um alerta bem claro: se sua pele está completamente normal, mas você tem um ponto fixo no meio das costas que coça todos os dias, e se esse desconforto piora após as refeições, não ignore de forma alguma. Pode ser a maneira como seu pâncreas está tentando comunicar que algo não está funcionando bem. Detectar precocemente pode marcar a diferença entre uma vida prolongada com qualidade e uma doença descoberta tardiamente, quando as opções são muito mais limitadas. Eu adoraria saber de onde você está nos assistindo hoje. Escreva sua cidade ou país nos comentários para que eu possa cumprimentá-lo pessoalmente no nosso próximo vídeo. Adoramos conhecer nossa comunidade e saber que estamos alcançando pessoas de todo o mundo que buscam uma vida plena e saudável. Zona de risco número 3: o couro cabeludo. A maioria das pessoas acredita que coceira na cabeça se deve ao tipo de shampoo, à caspa ou ao ressecamento natural do couro cabeludo. No entanto, quando falamos de uma coceira persistente em áreas muito específicas, como atrás das orelhas ou na nuca, sem presença de descamação nem vermelhidão aparente, devemos pensar em algo mais profundo. Um dos primeiros sinais da leucemia pode se manifestar justamente dessa maneira aparentemente inofensiva. A leucemia é um tipo de câncer no sangue caracterizado por uma produção excessiva e descontrolada de glóbulos brancos. Esses glóbulos, ao se acumularem no sistema circulatório, liberam pequenas substâncias inflamatórias que estimulam os nervos mais sensíveis do couro cabeludo. O aspecto surpreendente é que externamente não se observam sinais claros, nem crostas, nem lesões visíveis, nem caspa aparente. Apenas uma sensação persistente e incomodativa de querer coçar que não cede com absolutamente nada. Um dos casos que mais me marcou foi o do Sr. Paulo, um homem de 71 anos, extremamente disciplinado com sua saúde e bem-estar. Ele me contou que havia mantido um diário detalhado por 3 meses completos, registrando meticulosamente cada episódio de coceira. No início, ele acreditou que fosse algum problema relacionado ao shampoo que usava, então comprou um produto mais suave e hipoalergênico. Quando não viu nenhum resultado positivo, parou completamente de usar condicionador. Mais tarde, tentou utilizar apenas sabonete neutro e até decidiu lavar o cabelo em dias alternados para evitar possível irritação química. Absolutamente nada funcionou. O mais estranho de tudo era que não havia caspa visível nem vermelhidão aparente,
mas a sensação intensa atrás das orelhas e na nuca o deixava extremamente incomodado, principalmente durante a noite. Esse padrão noturno específico é muito característico e revelador. Durante o dia, com o corpo em movimento constante e a circulação sanguínea mais ativa, a coceira tende a se atenuar. Mas ao deitar para descansar, quando o sangue circula de maneira diferente e mais lenta, as substâncias inflamatórias se concentram e o desconforto se intensifica significativamente. É como se o sinal esperasse justamente o momento de repouso para se fazer claramente notar. Existe uma forma simples de verificação que você pode fazer em casa. Coloque sua mão suavemente sobre o ponto específico do couro cabeludo onde mais coça. Se você perceber que essa área está ligeiramente mais quente em comparação ao resto da cabeça, isso indica uma resposta inflamatória interna acontecendo. Não é um diagnóstico absoluto, evidentemente, mas é um indicador importante que merece atenção e avaliação médica profissional. Além disso, a coceira associada à leucemia raramente aparece de forma isolada. É bastante comum ela vir acompanhada de fadiga constante e inexplicável, pequenas feridas que demoram muito mais tempo do que o normal para cicatrizar, hematomas que surgem com extrema facilidade mesmo sem traumas aparentes, ou sangramento nas gengivas ao escovar os dentes normalmente. Esses sinais somados à coceira noturna em áreas específicas do couro cabeludo formam um quadro clínico que absolutamente não deve ser ignorado ou subestimado. Sr. Paulo finalmente aceitou realizar os exames de sangue completos que solicitei, e foi nesse momento que confirmamos a suspeita clínica. Graças à sua disciplina em registrar detalhadamente todos os sintomas, a leucemia foi detectada em fase inicial, o que lhe proporcionou uma vantagem enorme no tratamento e nas perspectivas de cura. Portanto, guarde bem esta informação. Se o seu couro cabeludo coça de maneira persistente, especialmente atrás das orelhas ou na região da nuca, e se não há melhora ao trocar os produtos de higiene pessoal, não leve na brincadeira ou ignore o sintoma. Pode ser o aviso silencioso de um problema sanguíneo que, quando diagnosticado precocemente, tem tratamento eficaz e excelentes perspectivas de controle completo. Zona de risco número 4, o peito. Este é um assunto particularmente delicado, porque a maioria das pessoas acredita firmemente que o câncer de mama sempre se manifesta com um nódulo palpável e detectável ao toque. No entanto, existe uma forma chamada câncer de mama inflamatório que pode começar com algo aparentemente completamente inofensivo, uma coceira persistente em apenas um lado do peito, ao redor do mamilo ou sob a mama. Esse sinal inicial, que muitas pessoas confundem com simples irritação causada pela roupa íntima, pode ser o primeiro alerta de uma doença agressiva que precisa de atenção imediata. O que caracteriza especificamente esse tipo de câncer é que a pele começa a mudar de uma maneira muito particular e específica. Pode ficar avermelhada, espessar gradualmente, perder elasticidade natural e adquirir um aspecto que nós médicos chamamos tecnicamente de pele de laranja. Às vezes não há nenhum nódulo palpável, o que torna o diagnóstico ainda mais enganoso e difícil. A pessoa se coça repetidamente, pensa que é alergia ao sutiã ou a algum novo produto de limpeza, mas o incômodo simplesmente não desaparece de forma alguma. Lembro-me perfeitamente de Dona Beatriz, uma paciente de 67 anos. Ela chegou ao meu consultório após vários meses convivendo com uma coceira no seio direito que não passava de jeito nenhum. Contou-me que havia tentado absolutamente tudo o que estava ao seu alcance. Primeiro trocou o sutiã por modelos de algodão puro e orgânico, depois experimentou tecidos de seda natural, chegou até a testar opções de bambu e até passou semanas inteiras sem usar sutiã para descartar completamente a possibilidade de fricção mecânica. Mas o desconforto continuava exatamente no mesmo lugar, sem alteração. O aspecto curioso e revelador é que o seio esquerdo estava completamente normal, sem nenhum sintoma. Foi justamente esse detalhe da assimetria clara que me fez suspeitar de algo mais sério. Ao examiná-la cuidadosamente, notei vermelhidão localizada e um leve inchaço na área próxima ao mamilo. A textura da pele estava visivelmente diferente, com aquele aspecto levemente rugoso que não é comum em irritações simples ou alergias cutâneas. Solicitei imediatamente exames complementares específicos e o diagnóstico foi claro e definitivo: câncer de mama inflamatório em estágio inicial. Esse tipo específico de câncer tem uma característica particularmente perigosa: ele avança com rapidez significativa.
Ao contrário de outros tumores mamários mais comuns, nem sempre forma uma massa sólida e fácil de palpar durante o autoexame. Por essa razão exata, muitas mulheres chegam tarde demais ao diagnóstico, quando as opções de tratamento já são mais limitadas. A boa notícia é que, quando detectado precocemente e no momento certo, ainda existem opções de tratamento bastante eficazes e com bons resultados. Quero enfatizar algo extremamente importante que muitas pessoas desconhecem: homens também podem desenvolver câncer de mama. Embora represente apenas cerca de 1% de todos os casos diagnosticados, em homens acima de 60 anos o risco existe concretamente, justamente por não esperarem essa possibilidade. Costumam procurar atendimento médico quando já é tarde demais e a doença está avançada. Se um homem notar coceira persistente ao redor dos mamilos, mudanças visíveis de cor ou de textura na pele do peito, deve procurar exame médico sem qualquer demora ou constrangimento. Assim, tanto em mulheres quanto em homens, a regra de ouro é exatamente a mesma. Se apenas um lado do peito apresenta coceira persistente, vermelhidão localizada ou mudanças perceptíveis na textura da pele, não ignore de forma alguma esse sinal. Pode se tratar de um câncer de mama inflamatório que, embora seja agressivo por natureza, pode ser perfeitamente controlado se detectado e tratado precocemente. A chave fundamental está em escutar atentamente o corpo e agir sem demora ou procrastinação. Zona de risco número 5: o ânus e os órgãos reprodutivos. Este tema costuma ser particularmente difícil de abordar porque muitas pessoas sentem profunda vergonha de relatar sintomas relacionados a essa região íntima do corpo. No entanto, é absolutamente fundamental fazê-lo sem constrangimento, pois a coceira persistente nessa zona pode ser muito mais do que uma simples inflamação passageira ou hemorroidas comuns. Quando o desconforto é constante, se intensifica significativamente à noite e é percebido como pequenas agulhadas em um ponto muito específico e localizado, devemos prestar atenção médica imediata e cuidadosa. Na consulta, atendi o Sr. Roberto, um homem de 74 anos com um longo histórico de hemorroidas que ele suportava havia mais de 3 décadas inteiras. Ele estava completamente convencido de que aquela nova coceira era apenas mais um surto, algo com que já estava familiarizado e acostumado ao longo dos anos. Usou diversas pomadas específicas, fez banhos de assento com receitas tradicionais recomendadas por conhecidos e até se submeteu a uma cirurgia para melhorar e corrigir as hemorroidas existentes, mas o incômodo simplesmente não desapareceu de forma alguma. A diferença significativa desta vez era que a coceira não se concentrava apenas durante ou após evacuar, nem exclusivamente ao sentar por períodos prolongados, mas o perseguia persistentemente até mesmo em repouso completo, em silêncio absoluto durante a noite inteira. Essa persistência inexplicável foi a chave diagnóstica fundamental. As hemorroidas comuns costumam provocar dor ou desconforto de intensidade variável ao longo do dia, mas neste caso específico a coceira era constante e invariável, fixa em um ponto exato e preciso, como se algo estivesse irritando continuamente por dentro do corpo. Nem os tratamentos clássicos e convencionais, nem as intervenções cirúrgicas realizadas trouxeram qualquer tipo de alívio significativo. Foi então que decidimos aprofundar significativamente os estudos e investigações, e descobrimos que o problema não era absolutamente um rebrote de hemorroidas antigas, mas sim câncer em estágio inicial na região anal. Os sinais acompanhantes também foram extremamente reveladores para o diagnóstico correto. Sr. Roberto começou a notar pequenos sangramentos recorrentes durante as evacuações, mudanças perceptíveis na consistência e formato das fezes, e um mal-estar difuso e persistente ao urinar. Esses sintomas adicionais são um aviso médico claro de que não se trata de um problema benigno ou comum que pode ser ignorado. No caso específico das mulheres, também pode aparecer corrimento anormal e diferente do habitual, mudanças no odor característico ou na cor da secreção vaginal. Todos esses detalhes aparentemente pequenos, somados à coceira persistente e inexplicável, devem acender imediatamente os alertas de atenção médica. É absolutamente compreensível que muitas pessoas idosas evitem consultar por vergonha ou constrangimento social, mas essa demora pode ser extremamente custosa em termos de saúde e prognóstico. O câncer nessa região específica, se detectado em fases iniciais, tem opções muito melhores de tratamento e prognóstico significativamente mais favoráveis e otimistas. Em contrapartida, quando se adia a visita ao médico especialista por vergonha ou medo,
a doença avança silenciosamente sem dar mais oportunidades de tratamento eficaz. Quero deixar uma mensagem absolutamente clara e direta: se a coceira na região anogenital não melhora com tratamentos convencionais e disponíveis, se mantém persistentemente em um ponto fixo e definido, e piora significativamente durante a noite, não ignore de forma alguma e não permita que a vergonha seja um obstáculo intransponível. Falar no momento certo com um especialista qualificado pode marcar literalmente a diferença entre uma detecção precoce com excelentes chances de cura e uma batalha muito mais difícil, prolongada e incerta. Lembre-se sempre, sua saúde e sua vida são infinitamente mais importantes do que qualquer desconforto momentâneo ou constrangimento social passageiro. Zona de risco número 6. As mãos e os pés. Talvez esta seja uma das manifestações mais subestimadas e ignoradas, porque naturalmente costumamos associar coceira nessas áreas extremas a problemas dermatológicos simples, alergias ao sabonete utilizado ou ressecamento natural da pele. No entanto, quando a coceira se concentra exclusivamente nas palmas das mãos ou nas plantas dos pés e aparece com intensidade significativamente maior durante a noite, pode estar revelando um transtorno interno muito mais sério e preocupante do que imaginamos. No meu consultório médico, atendi o Sr. Alberto, um homem de 68 anos. Ele chegou completamente convencido de que tinha um eczema comum e simples de tratar. A coceira afetava apenas as palmas das mãos, o que o fazia pensar, com certo humor, que era um problema de dona de casa, como ele mesmo descreveu, porque havia passado grande parte de sua vida lavando louça e cuidando da casa. Tentou aplicar cremes hidratantes intensivos várias vezes ao longo do dia, mudou para sabonetes ultrasuaves e hipoalergênicos, e até começou a usar luvas de algodão durante toda a noite para proteger e hidratar a pele das mãos. No entanto, absolutamente nada funcionou ou trouxe alívio. O incômodo continuava exatamente igual, sem nenhuma melhora perceptível. Não importava absolutamente o que fizesse ou tentasse. Ao examinar suas mãos com atenção e detalhe, notei algo muito sutil que facilmente passaria despercebido: o tom geral da pele. Nas palmas havia um leve colorido amarelado característico, e as linhas naturalmente marcadas pareciam mais profundas e pronunciadas do que o habitual para sua idade. Não havia erupções cutâneas visíveis nem fissuras aparentes, apenas uma coceira absolutamente insuportável que o acordava regularmente à meia-noite todas as noites. Esse dado temporal foi absolutamente chave para o diagnóstico, porque a coceira provocada por transtornos internos sistêmicos costuma vir acompanhada de mudanças muito sutis e específicas na pele que não se relacionam diretamente com ressecamento superficial ou alergias de contato comuns. A explicação científica por trás disso é bastante clara e bem estabelecida. Alguns tipos específicos de câncer produzem toxinas metabólicas que viajam através da corrente sanguínea e estimulam diretamente os nervos periféricos localizados nas extremidades do corpo. Essa estimulação nervosa se traduz clinicamente em coceira localizada e persistente, sobretudo concentrada nos dedos, nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Por essa razão fisiológica, é extremamente comum que o sintoma piore significativamente à noite, quando a circulação sanguínea naturalmente muda seu padrão com o repouso completo do corpo. O grande risco clínico aqui é justamente a confusão diagnóstica fácil. Muitas pessoas idosas pensam automaticamente que esse tipo de coceira se deve exclusivamente ao diabetes estabelecido, a má circulação periférica crônica ou a uma dermatite comum e benigna. Até mesmo alguns médicos clínicos gerais podem atribuir apressadamente a causas benignas e simples, receitando apenas tratamentos tópicos superficiais que não resolvem absolutamente nada da causa subjacente. Essa falsa sensação de tranquilidade pode atrasar perigosamente diagnósticos absolutamente cruciais e que fazem diferença. No caso específico do Sr. Alberto, os exames laboratoriais e de imagem confirmaram definitivamente que a coceira estava diretamente relacionada a um processo interno maligno que precisava ser tratado com extrema urgência. O fato claro de não responder positivamente a cremes hidratantes nem a cuidados básicos de pele foi a pista mais clara e evidente de que não era um problema superficial ou dermatológico simples. Por isso, se você tem mais de 60 anos e nota coceira persistente e inexplicável nas mãos ou nos pés, especialmente à noite, e se além disso a pele mostra um tom ligeiramente amarelado ou as linhas naturais ficam mais marcadas e profundas, procure atendimento médico especializado sem qualquer demora.
Embora em muitas situações se trate de causas completamente benignas e tratáveis, quando o incômodo resiste obstinadamente aos tratamentos habituais e convencionais, é infinitamente preferível descartar com segurança um câncer em suas primeiras etapas iniciais. Escutar atentamente esse sinal do corpo pode marcar literalmente a diferença entre tranquilidade diagnóstica e uma doença que avança perigosamente em completo silêncio. Os 5 passos de autoavaliação. Até aqui percorremos juntos 6 zonas específicas do corpo onde a coceira pode ser um sinal de alarme que merece nossa atenção cuidadosa. No entanto, muitas vezes a dúvida natural persiste: como saber com segurança se a coceira que sentimos é algo passageiro e benigno ou se realmente merece uma revisão médica aprofundada? Para responder exatamente a essa inquietação tão comum, quero compartilhar 5 passos simples e práticos de autoavaliação que qualquer pessoa pode realizar confortavelmente em casa. Esses passos não substituem de forma alguma a consulta presencial com um especialista qualificado, mas oferecem um guia claro e objetivo para identificar quando não se trata apenas de um problema comum e superficial de pele. Passo 1. O teste das 3 semanas. A grande maioria das alergias ou irritações cutâneas comuns melhora naturalmente por si só em poucos dias ou no máximo 2 semanas. Se você aplica um tratamento básico e hidratante adequado e, depois de 1 ou 2 semanas completas, nota melhora significativa e progressiva, muito provavelmente se trata de uma causa benigna e sem maiores preocupações. Mas se a coceira persiste e dura mais de 3 semanas completas sem qualquer melhora aparente, não leve isso de forma leviana ou superficial. Essa persistência temporal é o primeiro sinal claro de que a origem pode ser interna e sistêmica, não superficial ou dermatológica. Marque em um calendário visível, registre com precisão a data exata em que o incômodo começou e observe cuidadosamente se ultrapassa o limite crítico das 3 semanas completas. Passo 2. O teste da loção. Use um creme hidratante de qualidade ou uma pomada anticoceira específica e adequada, 2 ou 3 vezes ao dia com regularidade, por pelo menos 7 dias completos e consecutivos. Se o problema está realmente localizado na pele superficial, a melhora deve ser sentida e percebida rapidamente, geralmente em poucos dias de aplicação correta. Em contrapartida, se a coceira não muda absolutamente nada ou até mesmo piora progressivamente, apesar do tratamento tópico adequado e regular, isso indica claramente que não é um problema cutâneo superficial. Nesse caso específico, é absolutamente preciso suspeitar de processos internos sistêmicos que necessitam urgentemente de avaliação médica profissional e aprofundada. Passo 3. A revisão de sintomas secundários. A coceira relacionada diretamente a doenças graves e sistêmicas raramente se apresenta de forma isolada e solitária no corpo. Observe com atenção se nas últimas semanas ou meses você perdeu peso de forma involuntária, entre 3 e 5 quilos sem estar fazendo dieta ou mudanças alimentares. Se sente cansaço excessivo e inexplicável que não melhora com repouso adequado, febres recorrentes sem causa aparente, ou suores noturnos intensos que molham completamente o pijama e os lençóis. Esses sinais clínicos adicionais, quando aparecem juntos com a coceira persistente, são uma combinação que merece atenção médica absolutamente imediata e prioritária. Passo 4. A análise do padrão da coceira. Pergunte a si mesmo com honestidade: em que horário específico do dia ela aparece com mais força e intensidade? A coceira de origem interna e sistêmica costuma se intensificar significativamente à noite, quando o corpo descansa completamente e a circulação sanguínea se modifica em seu padrão natural. Além disso, preste muita atenção se é sempre exatamente o mesmo ponto fixo que coça repetidamente. Quando o sintoma é constante, fixo e bem localizado, não é típico de alergias ou irritações comuns que naturalmente tendem a mudar de lugar ou se espalhar pelo corpo. Passo 5. A revisão do histórico familiar. Se pais, irmãos ou filhos tiveram diagnóstico de câncer em algum momento, seu risco pessoal pode ser 2 ou 3 vezes maior do que a população geral. E se a coceira aparece especificamente em uma das zonas que mencionamos anteriormente neste vídeo, a prudência médica indica procurar atendimento especializado o quanto antes possível, sem procrastinação. A genética desempenha um papel extremamente importante e significativo na predisposição a doenças, e absolutamente não convém ignorá-la ou subestimá-la. Lembre-se sempre de que esses 5 passos práticos não procuram de forma alguma gerar medo desnecessário ou pânico,
mas sim oferecer ferramentas práticas e objetivas para distinguir claramente o trivial do verdadeiramente importante. Seu corpo sempre está falando e comunicando, basta aprendermos a escutá-lo com atenção plena e cuidadosa. Recapitulação das 6 zonas. Percorremos juntos, com atenção e cuidado, 6 zonas específicas do corpo onde a coceira pode ser um aviso importante que absolutamente não devemos ignorar ou subestimar. Vamos recordar brevemente cada uma delas para fixar bem essa informação vital. A primeira zona, a parte baixa das pernas, onde a coceira noturna persistente pode estar diretamente relacionada a linfomas do sistema linfático. A segunda zona, a região média e central das costas, um sinal que pode apontar claramente para problemas no pâncreas. A terceira zona, o couro cabeludo, sobretudo atrás das orelhas e na nuca, vinculada em alguns casos específicos à leucemia sanguínea. A quarta zona, o peito, tanto em mulheres quanto em homens, onde o câncer de mama inflamatório pode começar manifestando-se apenas com uma simples coceira localizada. A quinta zona, a área anogenital íntima, onde muitas vezes se confunde erroneamente com hemorroidas comuns ou outras inflamações benignas, mas pode ser um câncer inicial. E a sexta zona, as palmas das mãos e as plantas dos pés, onde a coceira persistente e noturna pode estar associada a toxinas internas liberadas por tumores. Também revisamos juntos 5 passos práticos de autoavaliação muito simples que você pode realizar confortavelmente em casa, sem necessidade de equipamentos. Primeiro passo, o teste das 3 semanas completas. Se a coceira dura mais do que isso sem melhora, não é algo comum ou benigno. Segundo passo, o teste da loção hidratante. Se após uma semana completa de aplicação regular de cremes não há melhora alguma, desconfie seriamente. Terceiro passo, a revisão cuidadosa de sintomas secundários, como perda de peso involuntária, cansaço persistente ou febre recorrente. Quarto passo, a análise detalhada do padrão da coceira. Se é predominantemente noturna e sempre no mesmo ponto fixo, não ignore esse padrão. E quinto passo, a revisão honesta do histórico familiar de câncer. Se seus pais ou irmãos tiveram câncer, o risco aumenta consideravelmente e é preciso ser ainda mais cuidadoso e vigilante. Quero saber de você também. Deixe um comentário dizendo: minha saúde em primeiro lugar, e diga de onde você nos assiste. Isso me ajudará a entender melhor como apoiar nossa comunidade cheia de pessoas dedicadas à saúde. Quero insistir e reforçar algo extremamente importante que precisa ficar absolutamente claro: nem toda coceira significa câncer, mas muitos cânceres começam manifestando-se com sinais pequenos, sutis e extremamente fáceis de passar completamente despercebidos. A chave fundamental está na observação cuidadosa e em não subestimar ou minimizar o que sentimos no nosso próprio corpo. Anote detalhadamente quando a coceira começa, como ela muda e evolui com o tempo, e que outros desconfortos ou sintomas a acompanham no dia a dia. E, sobretudo, procure um médico especializado precocemente se não houver melhora com tratamento simples. Se esta mensagem foi útil e valiosa para você, convido sinceramente a compartilhá-la com seus entes queridos, familiares e amigos, a se inscrever no nosso canal e a deixar seu apoio para que cada vez mais pessoas possam acessar essa informação que literalmente pode salvar vidas. Sua saúde vale infinitamente mais do que qualquer riqueza material ou reconhecimento social. Escute atentamente seu corpo, haja hoje com responsabilidade e construa um amanhã com a tranquilidade genuína de ter cuidado do mais importante, sua vida e seu bem-estar. Até o próximo vídeo, e lembre-se sempre, sua saúde em primeiro lugar. Doutora Roberta Andrade.